Meu, você já sentiu aquela raiva que parece que vai explodir a qualquer momento? Talvez no trânsito ou durante uma conversa que saiu do controle e depois ficou se perguntando por que eu reagi assim? Eu estou gravando esse vídeo também porque eu senti isso semana passada. A verdade é que todos nós passamos por isso. Mas o que muda é como lidamos com esses momentos. Não é sobre nunca sentir raiva, mas sim sobre aprender a controlar e transformar essa emoção antes que ela tome conta de nós. O que eu quero te mostrar aqui são 6 passos práticos para te ajudar a manter a calma quando as coisas esquentam. São pequenas atitudes que podem tomar no seu dia a dia, como parar para respirar fundo ou se desconectar de certas situações. E olha, por experiência própria, posso dizer que faz toda a diferença. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Primeiro passo: atividades relaxantes. Quando a raiva bate, parece que o mundo ao nosso redor está em turbulhão, né? A gente começa a perder o controle aos poucos. Porém, sabe o que eu aprendi? Às vezes, o segredo está nas coisas mais simples. Um respiro profundo, uma pausa para alongar ou até mesmo caminhar por 5 minutos podem transformar completamente o jeito que a gente reage. É engraçado como uma coisa tão pequena pode ter um impacto tão grande. Já tentou, por exemplo, parar tudo e respirar fundo quando se sente que está perdendo a paciência? Isso muda a nossa cabeça na hora. A raiva vai se dissipando e aos poucos a mente volta no lugar. E não precisa ser só isso, tá? Você pode encontrar o que funciona melhor para você. Seja uma leitura, uma música que você goste, ou até mesmo praticar um esporte. O importante é dar esse tempo para o seu corpo e a sua mente se acalmarem antes de reagir. Depois de se acalmar, fica muito mais fácil ver as situações com mais clareza. E aí a gente já consegue lidar com as coisas de uma maneira mais tranquila e mais leve. Segundo passo: ver-se como um ofensor. Agora, uma coisa que ajuda muito a controlar a raiva é se colocar no lugar do outro. E mais do que isso, é se perguntar: será que eu nunca cometi um erro parecido? A gente se irrita fácil com as atitudes dos outros, mas será que nunca ofendemos alguém sem perceber? Quando a gente para pensar nisso, começamos a entender que todo mundo erra, inclusive a gente. E olha, essa reflexão muda tudo, tá? Ao invés de ficar preso na raiva, você passa a sentir mais empatia. A raiva diminui quando você entende que as pessoas também estão tentando, assim como você. Isso não significa aceitar qualquer coisa, mas sim ver o outro lado ajuda a não deixar a raiva dominar. E com esse novo olhar, você já vai estar mais preparado para lidar com essa situação de uma forma muito mais tranquila, ou com qualquer outra situação parecida. Terceiro passo: curar em vez de punir. Quando alguém nos machuca, a primeira reação é querer revidar, não é? Então, a gente pensa, essa pessoa precisa aprender uma lição. Mas a verdade é que, quando escolhemos punir ou vingar, quem mais sofre somos nós. A raiva só prolonga a dor, e aquilo que poderia ter acabado continua nos consumindo. Agora, e se, em vez disso, a gente buscasse curar? E aí, não estou falando de aceitar tudo de cabeça baixa, mas de lidar com o problema de um jeito que nos traga paz, focar na solução e não no castigo. Isso nos dá uma liberdade enorme. Imagine que ao invés de carregar essa raiva, você resolva o conflito e siga em frente. Não é muito mais leve? Então, e o melhor? Isso também ensina ao outro uma forma mais saudável de lidar com os erros. No final, quem sai ganhando é sempre quem escolhe a cura, porque esse é o caminho que nos liberta da verdade. Quarto passo: evitar a curiosidade. Sabe aquela vontade de saber de tudo? De querer espiar o que está acontecendo em todo lugar? E às vezes, até ir atrás de informações que só vão nos deixar mal? Isso acontece com todo mundo. A gente pensa que estar mais informado vai nos deixar no controle, mas, muitas vezes, isso só aumenta a nossa ansiedade e a raiva. Parece que quanto mais procuramos por coisas negativas, mais elas aparecem. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer por nossa paz é simplesmente não se envolver. Não estou dizendo para você viver alienado. Presta atenção no que eu estou falando aqui, não é sobre isso. Mas tem certos tipos de curiosidades que sinceramente nos roubam a nossa energia. Sabe aquela discussão nas redes sociais ou aquela notícia sensacionalista? Às vezes vale mais a pena deixar para lá.
Quando a gente evita esse tipo de estímulo, sobra muito mais espaço para focar no que realmente importa. No fim das contas, proteger sua paz é a melhor escolha. Quinto passo, evitar a comodidade e a indignação. Já reparou que quanto mais a gente se acostuma com o conforto, mais irritado ficamos quando as coisas não saem do jeito que queremos? É aquele sentimento de indignação por coisas pequenas, como quando alguém demora para te responder ou você perde um ônibus, por exemplo. Parece que estamos sempre esperando que o mundo funcione conforme nossas vontades. E quando isso acontece, a raiva vem com tudo. Mas a verdade é que viver numa bolha de comodidade só nos deixa mais frágeis. Se você para pensar, quando nos expomos a pequenas frustrações e aprendemos a lidar com elas, a vida fica muito mais leve. Não adianta viver buscando razões para se irritar. É claro que vai ter contratempos, é óbvio. Mas, ao invés de reagir com indignação, você pode escolher responder com calma, por exemplo. O segredo é esse: esperar menos que tudo esteja sempre perfeito e aprender a lidar com o imprevisto. Isso nos fortalece tanto e com o tempo ficamos menos irritados com as coisas que fogem do controle. Sexto passo: humor autodepreciativo. Uma coisa que eu aprendi e que realmente faz diferença é o poder do humor, especialmente o humor autodepreciativo. Quando você consegue rir de si mesmo, das situações embaraçosas ou até dos próprios erros, a raiva perde força. É como se você tirasse o peso daquela situação. Vamos combinar, ninguém é perfeito, né? E ficar bravo por coisas pequenas só torna a vida mais pesada. Pensa naquela vez que alguém fez um comentário rude ou tentou te provocar. Se você reage com raiva, entra no jogo da pessoa, mas se você faz uma piada sobre a situação, desarma completamente. Além de se sentir melhor, você não dá mais poder para aquilo te irritar. E sabe o que é mais legal? As pessoas ao seu redor também se sentem mais leves. O humor tem esse poder. Então, da próxima vez que você sentir que está perdendo a paciência, tente rir de você mesmo. Funciona muito melhor do que qualquer outra resposta cheia de raiva. Então, para resumir, controlar a raiva não é sobre nunca mais sentir essa emoção, mas sim sobre saber como reagir a ela, desde respirar fundo e se acalmar, até refletir sobre nossos próprios erros, passando pela escolha de curar ao invés de punir, e claro, aprender a rir das situações difíceis. São esses pequenos ajustes que fazem uma grande diferença no nosso dia a dia. A raiva não precisa dominar sua vida. Com esses simples passos, você pode começar a transformar como lidar com os momentos de tensão e frustração. E lembra, sempre que possível, escolha a paz, cara. E o riso e a calma. Se você curtir essas dicas, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem também precisa ouvir isso e se inscrever no canal para adquirir mais reflexões, pois todos os dias estou postando vídeos aqui, fechou? Gratidão!